Quem que é a algo autoridade não máxima explicado. nesse sentido? Quem que é a... Quem é que decide? Quem é que fala, pô, esse bagulho é um OVNI? Aí são os especialistas, né? Por exemplo, se você tem um vídeo ou uma fotografia, são os especialistas nessa área que vão analisar E ver se é falso ou ver não. se é falso ou não. Não tem uma ciência, eu acho, né? Tipo, não, Não. essa aqui é um alien. É assim, por Né? exemplo, a ufologia... Existe uma ciência de análise técnica Análise da técnica foto. da parada. O que acontece? A ufologia ela é uma paraciência. Como ela é uma paraciência, não é uma ciência, ela se utiliza de outras ciências para a gente ter uma compreensão melhor desse fenômeno que está ocorrendo. Ou seja, você vai usar a química, a física, a astronomia, né, para poder entender um pouquinho mais, astronáutica, para entender um pouquinho mais desse fenômeno. Por exemplo, quando a gente tem fragmentos, aqui, por exemplo, são fragmentos do caso da explosão do OVNI em Ubatuba, que aconteceu em setembro de 57, na Praia das Toninhas. Lá foram recolhidos fragmentos desse objeto que explodiu, que tinha o formato de um disco voador, e foram analisados no Ministério da Agricultura no Brasil e foi dado como um material de alta concentração de pureza, sendo que a sua composição química era magnésio. Recentemente, nós recebemos de um filho de um militar do Exército, que já tinha falecido. Isso faz pouco tempo que tu recebeu isso aí? Esses 4 fragmentos aqui, a gente recebeu faz pouco tempo. Aí nós levamos para a USP, né, para a Universidade aqui de São Paulo, para 2 laboratórios que providenciaram análises quantitativa e qualitativa, para a gente comprovar se realmente a gente estava diante de fragmentos daquele OVNI que explodiu em 57. E se desse na análise um diagnóstico de que era mais do que 99% de magnésio, a gente teria realmente um caso autêntico. É né? difícil ter E foi o que deu, tá? Deu 99,3. É difícil um fragmento, um pedacinho de metal, de magnésio ter esse tipo de pureza? Isso é algo raro? Então, hoje, a gente pode até forjar um negócio desse. Né? Em metalurgia, você chegar numa composição química desse tipo. Mas quando ocorreu esse fato, que foi em setembro de 57, na Praia das Toninhas, lá nós tínhamos apenas 6 casas com pescadores, caiçaras, e vez ou outra, no final de semana, desciam para lá alguns turistas de São Paulo, de outros lugares. As pessoas normais que não tinham acesso a esse tipo de coisa. Então não tinha metalurgia, não tinha nada, não tem como um objeto dentro dessa composição. Não era pra estar ali. 99% de pureza de magnésio não acontece naturalmente na natureza. Não. E aí o que a gente fez? A gente levou também para alguns especialistas de meteorito, né? Porque aí você pode falar, o que caiu ali foi um meteorito. Aí levamos para eles, por exemplo, o Paulo Anselmo Mattioli, que é especialista em meteorito, ou a própria Zuccolotto, Maria Zuccolotto, lá do Museu Nacional lá do Rio de Janeiro, que pegou fogo e que ela cuidava dos meteoritos, eles falaram o seguinte... Ela analisou isso, essa pessoa? Analisou. Essas pessoas viram isso aqui. Analisaram. E aí, o que eles emitiram de parecer? Falou, olha, isso não é meteorito. Por quê? Porque meteoritos que caíram na Terra, que têm em sua composição magnésio, no máximo estourando, teria 26% de magnésio. Combinado com outros elementos, níquel, ferro, farringitonita, estanfiodita, outras coisas, né, que caracterizam meteorito. E nesse caso aqui, não tem isso. Você não, é 99%. Então não é. Feito, algo o Paulo Anselmo Mattioli falou assim, artificialmente. é algo feito artificialmente. Se foi feito por algum terrestre, não sabemos. Se foi feito por algum extraterrestre, também não sabemos. Só é muito estranho ter esse material naquela zona depois de uma explosão, sendo que na época... Que explosão é essa? Que história é essa dessa explosão? Eu tô por fora. O que estourou? Então, foi visto por pescadores e alguns turistas ali na praia um objeto se aproximando em forma de disco. Quando ele chegou bem próximo da linha d'água, ele começou a subir. Quando ele subiu, ele explodiu, né? E voou vários pedaços pequenos na praia, né, e na areia também, que foram coletados, e alguns pedaços grandes afundaram, submergiram no mar, que depois a gente ficou sabendo que foi recolhido pela Marinha brasileira. Estiveram com um barco lá recolhendo esses pedaços maiores.
né? E esse caso aí, alguns fragmentos chegaram na mão do Ibrahim Suede, que era um colunista do jornal Carioca, o Globo, de bastante repercussão naquela época, e ele publicou isso, né, numa notícia, e o doutor Olavo Teixeira Fontes, que era um médico e ufólogo também naquela época, já falecido, ele teve a oportunidade de pegar esses fragmentos e mandar analisar. E na época os americanos, uma entidade chamada APRO, de Jimmy Coral Lorenzen, se interessaram pelo caso, e aí ele encaminhou os fragmentos, e esses fragmentos foram analisados também em laboratórios norte-americanos. O que a gente sabe hoje é que há uma atenção muito grande em cima desse material por parte da comunidade científica. Por exemplo, vou citar um aqui, o físico francês Jacques Vallée, bem conhecido, trabalha na NASA, é consultor do Bigelow Aerospace. Ele esteve pegando recentemente fragmentos desses que se encontravam no museu na Argentina, levou para a Universidade de Stanford e lá eles fizeram análises isotópicas nesse material e estão descobrindo que a composição... Uma análise isotópica para ver a composição. Isso, dos isótopos dentro desse material. E o que eles descobriram? Que um magnésio terrestre não tem a mesma composição isotópica que isso aqui. Entendeu? Então eles estão fazendo até um trabalho científico, estão escrevendo isso agora. Existe literatura sobre isso na internet? Um cara, pô, caraca, interessante isso aí, o moleque tem, tá ouvindo agora aqui. Do caso da explosão de Ubatuba. Não. O cara que quer ler sobre essa pesquisa Jacques do Vallée Jacques também, coloca lá. Jacques Vallée tem bastante coisa dele lá. Que ele foi um investigador do fenômeno OVNI que teve, inclusive, no Brasil, pesquisando casos clássicos como, por exemplo, o do Morro do Vintém, onde morreram algumas pessoas em situações estranhas e onde apareceu também OVNI durante aquela época, em 1966. O Jacques Vallée também esteve pesquisando no norte do nosso país, quando teve aquela fenomenologia chamada Operação Prato, o fenômeno chupa-chupa, que eram luzes... É estranho, desculpa, né? Cara. O pior é que pode, não? fenômeno chupa-chupa, né? Irmão, aí, ó. Aí, no próximo chupa-chupa que tiver, tu me chama.